E a gente falava aqui, né? Ali é o bairro da Liberdade, que é um bairro oriental, e aí na casa que você está vendo, um casal de chineses foi encontrado morto, exatamente. Encontrado morto, a polícia chegou, aí o homem tinha sido enforcado, ninguém exatamente, a principal hipótese é que foi um assassinato seguido de um suicídio. Mas a polícia começa a imaginar que uma terceira pessoa poderia ter estado na cena do crime. Põe no Cidade. A casa de número 45 está marcada por uma tragédia. Marido e mulher estão mortos. Ding Dang Tong e Li Shuzi. O crime aconteceu nesta rua pacata, do bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo. A principal hipótese para a polícia é de que o marido matou a esposa e depois cometeu suicídio. Mas a polícia também não descarta a participação de uma terceira pessoa no crime. O que levou um casal aparentemente feliz a ter um fim trágico ainda é um mistério. Tudo o que aconteceu na casa naquela madrugada continua sem explicação. Segundo a polícia, era por volta de 5h30 da manhã quando uma das filhas do casal veio até a casa. Ela iria deixar o carro para ir trabalhar de metrô. Ela costumava fazer isso toda semana. Assim que ela chegou, deixou o carro aqui fora e seguiu para casa. No momento em que entrou na sala, encontrou o pai com uma corda no pescoço. Desesperada, ela saiu e ligou para o resgate. Parece que a filha dela veio trazer o carro de manhã, que a filha dela guarda o carro aí e vai trabalhar. E quando chegou... Quando os bombeiros chegaram, encontraram, além do marido, a esposa, no andar de cima, no chão, ao lado da cama. Ela também estava morta, provavelmente com golpes de faca. Pelas roupas que ela vestia, a polícia acredita que a vítima foi morta enquanto dormia. A perícia foi feita em toda a casa, principalmente nos vários acessos do local, e os peritos não encontraram sinais de arrombamento. Os vizinhos que conheciam o casal não conseguiam acreditar. Nossa, nós estamos assim, foi horrível. Foi horrível mesmo. As filhas estão em estado de choque. Elas preferiram não falar. O casal era dono de um restaurante chinês na zona oeste de São Paulo e costumava guardar dinheiro em casa. Há alguns meses, criminosos invadiram a casa. O casal não estava. Os bandidos entraram e levaram todo o dinheiro que eles guardavam. Na ocasião, ninguém foi preso. O casal tinha 3 filhos, mas nenhum deles morava aqui. Mesmo assim, eles costumavam sempre se reunir, tanto que na noite anterior à tragédia, todos jantaram na casa. Por volta das 7h30 da noite, os filhos foram embora. Eles contaram em depoimento à polícia que o casal parecia estar bem. Parecia ser um casal, uma família feliz. A moda deles, eles pareciam ser uma família muito feliz. Segundo a perícia, a casa está um pouco bagunçada, mas aparentemente nada foi levado. A perícia constatou que o portão da garagem estava com a trava solta. Eles irão confirmar com a família se o portão já estava assim. O marido desta moradora chegou a ouvir um barulho. De 5h30 às 6 horas que ele ouviu. Não, esse horário. Ele saiu 6h. As câmeras de segurança do condomínio serão analisadas pela polícia. Moradores do bairro contam que o marido sempre foi muito reservado, que ele não costumava falar com os vizinhos. Já a esposa conversava com todo mundo. Todos os dias, de manhã, a esposa costumava fazer caminhada aqui pelo bairro. Tanto que um dia antes do crime, durante a caminhada, ela conversou com algumas vizinhas. Não demonstrou estar passando por nenhuma dificuldade e parecia estar bem. Conversava, ela era muito simpática e muita paz. A vizinha conta que já presenciou briga entre os dois. Uns meses atrás que ele tava berrando para abrir a porta, ela trancou ele para fora. Aí ele tava aqui, eu levei até um susto. Aí eu falei, pula aqui pro lado, entendeu?
Aí eles brigam. A perícia apreendeu na casa uma corda, martelo e uma faca. O que realmente aconteceu nesta casa ainda não ficou claro. O fato é que quem conhecia o casal jamais imaginou que eles pudessem ter esse fim. Ainda mais pelo comportamento das pessoas que elas tinham aqui conosco, não pareciam pessoas diferentes, estranhas, assim, eram sempre receptivas. É um mistério. Pensa no seguinte, olha a imagem dos dois. Se você olhar, é um casal, né? É um casal bonito. Ela se chama de Elma e ele se chama Feliciano. Corta para mim. Quando eles começam, né, quando eles se conhecem, Djalma tem uma única certeza. Encontrou um homem que vai cuidar. Olha bem a cara dele, por favor. Encontrou um homem que vai cuidar da filhinha dela de 1 ano de idade. E ela tem certeza que Feliciano é o homem certo. Naquele dia, a mãe de Djalma vai visitar filha, genro e a neta. E dá de cara com Feliciano, tentando, abusando, na verdade, da nenenzinha. A mãe chega e diz para Djalma, aconteceu isso. Isso aqui acaba um sururu na casa de Noca gigante. Mas Djalma vai cometer o primeiro erro. Passa um tempinho e ela o perdoa. E aí é escrever, começar a redigir um atestado de óbito. Perdoa e eles se mudam para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, o que ele faz? Tá tudo muito bem, muito bom, ela engravida. E 3 anos já se passam. Naquele momento, ele vai e começa a maltratá-la. Até que um dia ele olha e diz assim, você é minha, eu faço o que quero. Tempos depois, lá no Piauí, a mãe que denunciou ele como um pedófilo escuta, atende o telefone e escuta a filha pedir socorro. E vai ser pelo telefone que ela vai escutar ele acabando com a vida dela, que foi avisada. Põe no Cidade. O amor que se transformou em ódio. De um lado, Djalma Amorim Almeida Ribeiro, de 23 anos. Do outro, Feliciano Cruz Ribeiro, de 21. Uma relação baseada na paixão de uma mulher pelo esposo e nos ciúmes doentio de um marido. Djalma foi assassinada por Feliciano na casa em que moravam, em Vila Perus, Grande São Paulo. A mãe estava no telefone com ela e ele estava falando que ia se matar, que ia matar ela e ia se matar logo em seguida. E ela, como eu falei, ela desacreditando, né? Falou, mãe, não mata ninguém não, tal. E a mãe, tá bom, minha filha, deixa eu dar uns conselhos para ele. E na hora que ela ia passando o telefone para a mãe só ouviu os gritos dela de desespero. Feliciano foi preso no mesmo dia. A faca usada no crime até hoje não foi localizada. A vítima era feita refém dentro da própria casa, junto da filha do casal, uma garotinha de apenas 3 anos de idade. A criança viu a mãe ser morta pelo pai. Feliciano, descontrolado, ciumento e usuário de drogas. Este é o perfil do homem, segundo a família da vítima. Foram quase 10 anos de relacionamento. Tinha bastante ameaça. Na época a gente não sabia, porque era entre 4 paredes, né? Era casal, a gente não se metia muito. Mas pelo que a gente está sabendo hoje, tinha ameaça, tinha agressão. E era bastante conturbado, né? Devido às drogas.
Diego conta que Feliciano já havia ameaçado Dielma de morte diversas vezes. As agressões físicas eram comuns durante todo o relacionamento, mas a jovem sofria calada, tinha medo de envolver a família e os irmãos acabarem sendo vítimas da fúria de Feliciano. O homem teria dito várias vezes que se alguém descobrisse a realidade das agressões, ele iria se vingar. Teve 3 vezes que eu fui visitar ela e estava trancada dentro de casa, simplesmente isso. Aí eu perguntei a ela por que estava acontecendo isso, ela simplesmente falou que ele saiu para trabalhar e levava a chave. Foi durante uma das crises de ciúmes de Feliciano que a tragédia aconteceu. O palco foi o mesmo dos outros relatos, esta casa. Vizinhos que preferem não gravar entrevista contam que o homem estava descontrolado, completamente fora de si. Gritava muito e deixou a esposa trancada durante horas. Já era no final da noite e a Dielma estava trancada dentro de casa. O Feliciano saiu e levou a chave. A todo momento, quando voltou, ele não entrou, mas ficou do lado de fora ameaçando a mulher. Isso tudo segundo a família. A Dielma, então desesperada, estava com a filha de apenas 3 anos no colo, vendo toda a situação e o desespero da mulher. A Dielma, então, resolveu ligar para a mãe, pedir ajuda, contar tudo o que estava acontecendo. Do lado de fora, o Feliciano, muito nervoso, dizia a todo momento que ia matar a mulher. Depois de muito tempo, ele resolveu entrar. Foi exatamente neste momento, depois de mais uma sessão de agressões e também de ameaças, que o homem pegou uma faca que estava debaixo do tapete e atacou brutalmente a mulher enquanto ela estava no telefone com a mãe e a criança vendo toda a situação. Na ligação, Dona Renegilda do Piauí escutou o momento em que a filha foi morta. Por telefone, ela conversou com o jornalismo da Record. Ainda muito abalada, ela relatou cada detalhe do assassinato. Disse que Dielma sabia que seria morta pelo companheiro. Quando eu pedi para falar com ele já não ouvia a voz dele. Não ouvia a voz dele. Eu já ouvi pelo grito dela. Mãe, não dá onde tem isso gravado na minha cabeça. Quando ela parou de gritar, eu disse que meu esposo disse, ele matou minha filha. Diego, ao saber do crime, foi para a casa da irmã. Ela chegou a ser socorrida para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Ele conta que a sobrinha, apesar da pouca idade, está traumatizada e sabe que o pai assassinou Dielma. A menina sente saudades da mãe. Está passando por psicólogo hoje, está passando por um momento muito difícil, que consiga superar tudo isso aí, mas é muito difícil para uma criança de 3 anos, né? Em seguida, Feliciano fugiu, mas a liberdade do assassino iria durar pouco. Ele sabia que havia testemunhas do caso e que negar a autoria seria impossível. Foi então que ele tomou uma atitude inesperada. Menos de 1 hora depois do crime, o Feliciano resolveu se entregar. Para isso, ele veio até este posto da Polícia Militar e confessou que teria acabado de assassinar a companheira. Aqui, ele recebeu voz de prisão em flagrante, mas disse que não estava mais com a arma do crime. Ele teria jogado a faca no caminho para cá. Feliciano e Dielma se conheceram no Piauí, estado natal deles. Logo se apaixonaram e começaram a namorar. Mas em pouco tempo, o sorriso contagiante da jovem, sempre estampado nas fotos, daria lugar ao sofrimento e às agressões. Feliciano sempre foi controlador e vigiava cada passo da namorada. Dielma já tinha uma filha. Menos de 1 ano depois, foram morar juntos. Aí os problemas ficaram ainda piores. Feliciano permanece preso. O medo da família é que ele seja liberado pela justiça e resolva se vingar da família de Dielma. Diego e Dona Renegilda já não suportam mais a saudade. A vida de uma jovem bonita que queria voltar a estudar, interrompida pela ação fria e calculada de um assassino que dizia amar a companheira. A preocupação, o medo é que ele não consiga, ou que a justiça não tome as devidas precauções para que ele saia rápido, né? Porque é réu primário, então não vai pagar o que deve, não vai cumprir o que deve, entendeu? Então minha preocupação é essa, que saia rápido. E eu quero que ele pague o que ele fez, né?
E esse é o problema.